Ícaro Rodrigues, Letícia Vasconcelos e João Paulo Pessoa, e a orientadora, composta com a banca dos Graíes, Paulo Freitas, professor do Bonfim. A dinâmica de apresentação vai ser a mesma, 50 minutos, a exposição oral e a apresentação do vídeo, e 40 minutos para a apreciação da banca. Gente, muito boa tarde. Gostaríamos primeiramente de agradecer a presença da banca por ter aceitado o convite de avaliar o nosso projeto. Agradecer todo mundo que está aqui presente para poder assistir o nosso documentário, também ver o nosso produto. E, para começar, gostaria de falar de como surgiu a ideia do documentário Acordes. Desde quando nós começamos a pensar no que viria a ser o nosso projeto de conclusão de curso, nós concordamos que deveria ser algo em comum entre nós três. E nas primeiras conversas, nós percebemos que a música estava presente nas nossas vidas de diferentes formas. João, ele veio como um apreciador da música, como um ouvinte, com aquela parte mais sensorial, né? De estar ali gostando mesmo do que ele escutava. Eu e Ícaro, diferentemente de João, além de toda essa apreciação, viemos com uma experiência profissional da música, porque nós, durante a nossa vida, participamos de vários projetos em relação à música, constituímos bandas, fizemos vários tipos de apresentação, então nós tivemos aquela essência mesmo do que é ser músico. Então, a partir do momento que identificamos esse ponto em comum, esse ponto de convergência entre nós, que era a música, nós decidimos falar como trazer ela para o espectador, como falar de música. Então nós decidimos falar da música para além do entretenimento e trazer a música como algo transformador social. Tendo em vista como fazer, como falar de música, nós pensamos no veículo. E a partir das nossas vivências, tanto no curso quanto no profissional, nós encontramos que o melhor seria a forma de fazer seria o documentário, pelo seu caráter educativo e por levar o espectador a ter uma reflexão maior com a mensagem que estamos passando. Então, a partir disso, a gente procurou pensar como a gente iria abordar a música no nosso documentário, né? O que a gente iria falar sobre... e aí, nós pensamos em falar sobre a música e sobre o músico. A música enquanto expressão artística e o músico enquanto profissão, que às vezes você... o músico, a pessoa pergunta, você faz o quê? Sou músico. Ah, e você trabalha? Então as pessoas muitas vezes não veem a arte de fazer música como uma profissão, e também nós queremos evidenciar a música como representação social. O poder que a música tem em representar socialmente a sociedade em que está inserida. Tendo base nesse tema, nós buscamos o nosso recorte, que seria representar o que é ser músico e também a música, só que a partir dos depoimentos e dos relatos dos profissionais atuantes. Ou seja, nós daríamos voz para aqueles mesmo que estão ali na experiência, que estão na vivência do que é ser músico. Esse é o nosso grande recorte. E para a justificativa desse tema, nós tomamos como base alguns princípios. Primeiro, o desconhecimento por parte do público sobre a construção musical, ou seja, o público está ali, a maioria das vezes, como espectador, só que não vê e não observa que para se constituir uma música existe todo um processo. Então, essa é uma das justificativas do nosso projeto. Outro fato importante também, que a gente queria, como eu falei antes, a gente queria expandir a música para além do entretenimento. Que a música, a partir das pesquisas, do início da ideia, ela tem sim um fator social importante, ela é capaz de transformar o meio social no qual o indivíduo está inserido, tanto na vida dele quanto na vida do receptor. Além disso, também mostrar que a música em si não compreende somente aos profissionais que estão ali construindo ela, ou seja, os instrumentistas, os cantores e tal, mas ela compreende a todo mundo que ouve e sente e vive de alguma forma a música. Bom, nosso objetivo geral foi mostrar essa música através da perspectiva de profissionais atuantes, né? Porque é fácil você fazer uma obra, querer representar a vivência de uma pessoa da forma que você
compreende aquilo. E nós queremos, com o documentário Acordes, dar voz a esses sujeitos para que eles mesmos possam nos falar sobre a sua realidade. Ou seja, a música, né, vem como uma expressão artística e cultural, e dentro disso nós queremos ressaltar os entraves sociológicos, mercadológicos e profissionais de todo o tema. Os nossos objetivos específicos, ele pretende discutir sempre a música como expressão artística, só que na contemporaneidade, porque nós decidimos também gravar e captar todas as imagens sem o uso de imagens de arquivo, ou seja, tudo que foi captado dentro do nosso documentário foi feito por nós. Além de expor a capacidade que a música tem de envolver vários âmbitos e vários períodos. Como, por exemplo, nós temos no depoimento Geraldo Azevedo, que traz uma pequena história de como fazer música na época da ditadura militar. É importante falar, ressaltar, que nesse caso, nessa história, a música teve um outro fator. Ela serviu, a própria música dele foi o próprio instrumento de tortura na prisão. E em determinado momento, durante a novela, a música dele tocava, Caravana. E aí ele relata que alguns guardas tiravam ele, vedados e nu, e obrigavam ele a cantar e dançar, enquanto a novela estava passando. Então é muito importante marcar isso, de que a própria música, que acabou transformando a vida dele, foi o próprio instrumento de tortura dele também. E a partir desse relato nós procuramos refletir o ser músico, né, e o processo de criação e realizador na complexidade da vida de cada depoente que nós trouxemos para o nosso documentário. Como referencial teórico, nós trabalhamos também nosso memorial dividido em 3 partes, que é o período de pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção, nós utilizamos principalmente Puccini, Albuquerque Júnior e Nichols. Esses 3, eles vieram para contemplar algumas partes tanto da pesquisa quanto do memorial. Puccini, ele traz nessa etapa a questão da preparação, do pré-roteiro, da importância organizacional. Albuquerque Júnior, ele já traz esse embasamento teórico em relação à música e especificamente sobre os gêneros musicais. E já Nichols, ele também tem ele traz essa preparação e a importância de fazer um documentário. Na produção, utilizamos principalmente Manuela Penafria e Catherine Kellison, que nos ajudaram a embasar mesmo a questão da produção em si, a parte técnica, dialogando mesmo com a teoria. E na pós-produção, usamos Zeta e Mourão para poder ressaltar a importância da montagem e é importante falar que a montagem, nosso vídeo é um vídeo de montagem, ele foi todo construído pela montagem, então essa etapa é uma etapa muito importante para nós. Bom, um fator crucial da nossa pré-produção foi a criação do projeto executivo. Como nós queríamos trazer artistas de vários âmbitos, de várias esferas midiáticas diferentes, era preciso que nós tivéssemos um pré-contato bem embasado, bem estruturado, por assim dizer. Criamos um pré-projeto com a apresentação da ideia do que vinha a ser o Acordes. Outro fato importante foi a criação do nome. Nós tínhamos que dar um nome antes do nosso vídeo. Geralmente, em produções audiovisuais, o nome é uma das últimas coisas a ser definido. Com a ideia do nome, veio a ideia da logo, que ela era sempre acompanhada do projeto executivo. A nossa logo, como é um projeto audiovisual, ela busca aliar a música e o vídeo. Ela é formada do pentagrama musical, remetendo ao violão, e do play do audiovisual, na frente ao vídeo. O nome Acordes vem do fato de que um acorde é uma sequência de notas que formam uma harmonia. Nosso vídeo é uma sequência de mensagens que formam uma harmonia, que é a mensagem que a gente quer passar. Ainda no período de pré-produção, nós começamos a definir os nossos entrevistados e nós começamos mesmo com essa questão: quem é que a gente gosta, como é que a gente vai fazer isso? Então, começamos a elencar vários nomes e queríamos trazer pessoas da região, porque são pessoas que nos representam também enquanto músicos, e pessoas a nível nacional e internacional também, se fosse possível, ainda nessa etapa. A partir daí, nós pensamos o formato
do documentário. Que formato nós iremos usar? Nós usamos o formato participativo, como eu falei antes, nós damos voz às pessoas para que elas possam falar da sua realidade. E diferente da ficção, onde os atores são contratados, eles recebem um certo roteiro, com as falas que eles vão dizer na produção. Assim, na verdade, é que no documentário os atores, eles... Nós tentamos evidenciar como eles seriam no dia a dia. A gente tenta deixar eles o mais livre possível para poder retratar o mais fiel ao que, como se estivesse batendo um bate-papo no dia a dia fora, sem dar nessa ideia do documentário. É importante dizer também que quando nós pensamos nos entrevistados, nossa principal ideia não era quem ele era, mas sim o que ele tinha a dizer. Então, nós procuramos dar tempo de vídeo igual para todos os que estão presentes. Ainda na etapa de pré-produção, foi a etapa crucial também para a questão da pesquisa. Nós tivemos muita dificuldade de achar artigos e obras relacionadas ao que é ser músico, então nós começamos a procurar as ramificações mesmo, que foi a questão dos gêneros musicais que nós trabalhamos, a questão do documentário em si, a questão da produção. Mas nessa parte teórica mesmo, nós tivemos muita dificuldade de encontrar materiais, porque também nós estamos acostumados com a área teórica musical. E é importante também ressaltar a questão do roteiro. Na etapa de pré-produção, nós fizemos um pré-roteiro de entrevistas, baseado na biografia de todos os entrevistados, a partir daquilo que nós conhecemos e tivemos acesso. E é importante também dizer que não tivemos nenhum tipo de pré-entrevista, ou seja, não entramos em contato antes com os entrevistados. Nós conversávamos por telefone e geralmente nós apresentávamos o projeto no momento da gravação. Então foi um processo bastante rápido e bastante dinâmico. Também a questão da logística executiva e captação de recursos, que nós... todo o projeto foi financiado por nós. Nós tivemos várias ajudas de colegas, professores, amigos mesmo, que abraçaram o projeto junto com a gente. E nós organizamos essa logística executiva, porque nós visitamos várias cidades, então precisávamos ter um roteiro, né, específico para isso. A partir disso, escolhemos a equipe. Nós escolhemos usar uma equipe limitada por conta também desse baixo custo da produção e também para proporcionar ao entrevistado um maior conforto na hora da entrevista e que a movimentação da equipe na hora do momento da gravação não interferisse bastante no discurso que ele fosse falar. E, partindo disso, escolhemos estudantes do curso de comunicação e egressos do curso também para poder nos ajudar nessa etapa. Bom, uma coisa que foi pensada durante o nosso processo de pré-produção, que acabou por se tornar concreto na produção, é o seguinte: íamos falar de música, e íamos falar de muitos gêneros também, e precisávamos diferenciar cada gênero visualmente um do outro. Então, através da iluminação, através da fotografia, que nós conseguimos marcar acho que é bem evidente como cada gênero está. Carlinhos, que a gente começou a gravar em Salvador, ele tem muita influência do rock and roll, então ele tem uma iluminação mais pesada, mais baixa. O Olodum, ele é muito marcado pelas cores, muito vivo, é muito vibrante, pela música que ele é. Exato. E nós utilizamos também vários equipamentos que foram disponibilizados pela universidade e também apoio que nós conseguimos também de amigos e de uma empresa em Salvador que nos patrocinou mesmo nessa questão do equipamento e da qualidade que a gente queria trazer, né, para o nosso documentário. Por ser um documentário que trata sobre música, a gente pensou desde a pré-produção como seria a captação do áudio. Então nós nos preocupamos bastante em dar qualidade no áudio do nosso trabalho e a nossa faculdade disponibiliza de vários equipamentos de alta qualidade, como o gravador que foi usado, o gravador H4 e o microfone boom, e também as entrevistas dos depoentes nós usamos um microfone de lapela. Depois de tudo organizado e tudo pensado, partimos para o processo de produção. Nesse processo, para quem ainda não conhece, é o processo realmente da gravação. Nós entrevistamos 21 pessoas, visitamos 5 cidades.
sendo que 4 delas foi exatamente para realizar as entrevistas, que foi Itabuna, Ilhéus, Salvador e Birataia, e a quinta é Vitória da Conquista, onde fomos somente fazer imagem de cobertura. Durante um período de 4 meses de gravação, que começou dia 15 de agosto de 2014 e terminou dia 15 de dezembro de 2014. Nesse processo, nós principalmente levamos a questão do imprevisto, porque como nós tivemos uma produção bastante dinâmica, várias coisas aconteceram que realmente nós não estávamos esperando. Ao contrário da ficção, que você organiza um cronograma e você tem um controle maior sobre a sua produção, nós dependíamos muito dos nossos entrevistados. E esses imprevistos aconteceram. Nós chegamos a gravar com a banda, que foi a Harmonia do Samba, fizemos toda a gravação, fizemos toda a entrevista, captamos imagem de cobertura, mas acabou não entrando porque o produtor não mandou a estrutura de uso de imagem. Nós tínhamos o papel na hora, mas ele falou que queria dar uma lida melhor e mandaria depois. Como ele não nos retornou esse documento, não foi possível entrar. Em um contraponto a isso, quando estávamos em Salvador gravando com o Red Jack, Tatal do Araqueto chegou de surpresa. Aí, por sorte, que você sempre andava com esse mesmo documento, foi possível que ele entrasse no nosso vídeo. Depois de tudo gravado, começamos o processo de pós-produção. Esse processo nós começamos a partir da decupagem. O que é a decupagem? É a seleção de imagens e áudios adequados para a composição do vídeo. E Herbert Zettel, ele traz 4 princípios básicos sobre esse período de pós-produção, que é combinar, reduzir, corrigir e criar. Combinar consiste na questão de você usar aquilo que você captou, né? Combinar narrativamente. Reduzir seria colocar em um intervalo de tempo necessário, corrigir, tirar as partes inaceitáveis e criar relacionado à questão criativa mesmo de nós enquanto realizadores no processo de produção. E aí nós encontramos a nossa narrativa ideal. A partir da decupagem, nós fizemos uma espécie de escaleta, onde nós pegamos todas as entrevistas transcritas e separamos por blocos de assuntos, que foi o primeiro contato com a música, a paixão pela música, dificuldades de profissionalização, transformação pela arte, interação com o público, a responsabilidade social e o que é ser músico. Quando nós estamos fazendo o processo de pós-produção, na procura pela narrativa, nós tínhamos falado de trazer como falar dessa música, como transcrever todo esse material que a gente tinha captado. E estávamos pensando, pô, a gente fala de música, nosso vídeo precisa ser algo dinâmico, precisa ser algo envolvente. E aí nós viemos trazer uma estética de videoclipe para o documentário, que geralmente o espectador já pensa em documentário algo engessado, é marcado sempre por presença só de entrevista. E aí viemos com um recurso que a gente chama de vírgula visual. Temos um bloco de entrevistas e ele é marcado pelo som, uma passagem cantando, tocando um instrumento e cantando. Além disso, nós temos de 8 cortes. A nossa identidade visual ela é marcada por um recorte, e esse recorte ele tem a concepção mesmo de destacar um músico, ou seja, além de toda a narrativa, aquele momento é o momento dele. Então, a nossa identidade visual é baseada exatamente nisso. Sobre a questão da captação e o desenho de som, no período de pós-produção nós encontramos vários problemas. Já pensamos no período da pré que o ruído seria uma opção estética, porque nós estaríamos gravando em eventos, estaríamos gravando em ambientes com ruídos, então a questão do ruído ela vem mesmo dentro da narrativa. Entretanto, é importante ressaltar um imprevisto também que aconteceu, que foi na entrevista de Geraldo Azevedo, que nós descobrimos nesse processo de pós-produção que o áudio do gravador não foi captado. E o áudio da câmera, que por a gente ter gravado durante a madrugada, foi quase 2 horas da manhã, captou perfeitamente e não perdemos a entrevista. Essas serão as finais. Com as considerações finais, nós acreditamos que conseguimos fazer um documentário com os profissionais atuantes. Tivemos uma obtenção maior sobre o que é ser músico, né? E também expandir. Conseguimos mostrar que a música ela tem um fator social, sim, que ela consegue transformar a sociedade na qual ela está inserida e a vida do seu realizador, né?
Além disso, retratar todos os entraves e possibilidades que os nossos depoentes nos deram, né? Que eu costumo dizer que foi um presente, toda a fala, todo o conteúdo que foi nos passado. Tentamos também contribuir para uma estética visual para o documentário, com essa questão da linguagem dinâmica, a linguagem do videoclipe. E, além disso, todo esse processo, ele vem de uma história de curso. E podemos aplicar todos os nossos conhecimentos. Nós conseguimos aplicar todos os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desses 4 anos. Acreditamos que o Acordes é o ápice de nosso aprendizado acadêmico, tanto acadêmico quanto técnico, profissional também, principalmente. E, na verdade, é isso. Nós gostaríamos novamente de agradecer a todos que estão aqui presentes. Para a gente é muito importante. Gostaríamos de agradecer a nossa querida orientadora, Betânia. Esse projeto é tão nosso quanto dela. Ela abraçou desde o começo, desde o 5º semestre, praticamente, que foi quando nós nos juntamos mesmo. E queríamos deixar uma mensagem para vocês. Bom, para encerrar nosso trabalho, nossas referências. Para encerrar nossa apresentação, eu queria trazer um trecho de um autor, particularmente meu autor preferido, que é Neil Gaiman. E eu acredito que esse trecho serve tanto para a gente que está apresentando hoje, quanto para os nossos colegas que já apresentaram, os que vão apresentar essa semana, e para vocês também do curso que um dia vão estar aqui quando a gente está. Ele traz, dizendo da peculiaridade como as coisas são frágeis, é como na verdade eles não são. Ovos, por exemplo, apesar de sua fina casca branca, por dentro são grandes salões de mármore que suportam imensas pressões. Corações podem ser quebrados com uma única frase, mas é um músculo capaz de bater forte durante todo o tempo de uma vida. Sonhos, por mais intangíveis e materiais que sejam, se acreditados, são extremamente difíceis de matar. Há um tempo atrás, nós 4, e quando eu digo nós 4, eu incluo nossa orientadora, que abraçou esse ideia desde o início, começamos um sonho. Hoje ele se torna realidade, que é o Acordes. Obrigado. Agora, as considerações da banca. Então, a professora Leite, agradecendo a presença e ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Esse tema é um tema do meu coração, a música, a vida de músico, desde fui casada com músico, meu filho é músico, eu sou de uma família de músicos, embora eu infelizmente não saiba tocar esse instrumento, mas a música, eu sempre vivi a música, sempre muito presente na minha vida. E na minha vida apenas não. Eu acredito que não existe essa pessoa que seja imune, vamos dizer assim, à música. Porque ela está presente no nosso dia a dia. Se você entra até numa loja, hoje tem a trilha sonora da Riachuelo, das lojas de departamento. Se você entra no elevador, se você está no carro, no restaurante, em qualquer lugar, você está sempre acompanhado de música. E algumas pessoas constroem até uma trilha sonora para a sua vida. Esta música me lembra o tempo que eu era adolescente da Jovem Guarda. Essa música foi a que tocou no meu casamento. Essa quando eu tive o filho. Esse momento que eu viajei para não sei para onde. Eu estava na faculdade. Então, muita gente pode traçar a sua biografia através da música. Né? Isso não é um caso meu. Isso acontece com todo mundo. Então, é um tema assim, irresistível. E vocês trataram desse tema
muita habilidade, muita sensibilidade. Eu fiquei muito feliz, então eu quero agradecer a professora Betânia pela confiança e a vocês três também pela confiança e pelo carinho, que vocês são alunos, ex-alunos muito queridos. A gente sempre conversou sobre música, né, pelos corredores. Vocês sabem dessa minha paixão, das minhas pesquisas também, e que eu acredito na importância social da música. A música, ela realmente tem uma função social, como disse o Joatan, várias funções sociais importantíssimas. E é importante que a gente, estando no curso de comunicação social, aí que vem a minha questão. E eu sempre comentei isso, que eu era a única professora aqui que tinha um projeto que pensava e discutia a música, as relações da música com a sociedade. Então, eu fico muito contente quando eu vejo outros professores, outros alunos fazendo, se dedicando a um trabalho que vai também refletir sobre essa relação da música com a sociedade. Então, eu que agradeço o convite. Tem algumas coisinhas que a gente tem que falar, porque o papel da gente estar aqui é colaborar, né? Contar uma coisa e outra que encontrou e que possa contribuir para melhorar o trabalho. Vou começar pelo memorial, que é a parte, né? Bom, eu achei o memorial muito bem organizado, muito bem estruturado, a estrutura perfeita de pré-produção, produção, pós-produção, de maneira que ele vai conduzindo o leitor a acompanhar todo o processo pelo qual vocês passaram para a execução desse trabalho. E vocês veem no memorial com descrições bem pormenorizadas de cada etapa. Então, mesmo a pessoa que não tem essa vivência, que eu não tenho a vivência com o vídeo, mas a gente acompanha tudo perfeitamente, né? Compreende tudo perfeitamente. Agora, eu observei que não tem no memorial um capítulo assim, à parte para os fundamentos teóricos. Que essa fundamentação teórica ela vai sendo apresentada à proporção, à medida em que vocês vão tratando da prática. E eu achei isso muito interessante, porque em todo o memorial você vê esse diálogo entre a teoria, quer dizer, é a prática de vocês, que vocês fizeram, que vai chamando a discussão teórica, mostrando por que é assim, as descrições e tal. Quer dizer, é o método do trabalho de vocês que vai guiar, que guia tudo isso, inclusive as discussões teóricas. Quer dizer, a prática, né, que é o fio condutor disso, que vai trazendo essas explicações, vamos dizer assim. Mas, até por conta disso, eu senti uma falta, assim, de algum momento, não sei nem se seria na introdução, um momento de conceituação. Certas coisas eu senti que eu procurei e não achei. Né? Por exemplo, a discussão do que é música popular, música erudita, música clássica. Onde está essa discussão? Né? Vocês colocam representação social, é uma das palavras-chave, mas eu não via o que é representação social. Está perfeito. Usar como palavra-chave está perfeito. Está perfeito incluir. Só que o que eu estou sentindo falta é da conceituação. Tem um artigo da Ângela Arruda que explica bem tranquilamente isso. Né? Então, essas conceituações, elas vão aparecendo em nota de rodapé. Aí vocês falam sobre
os elementos, que é o 7, os elementos 7, quais são as funções de todas as pessoas da equipe, né? Os equipamentos, vocês vão descrevendo os equipamentos, para que servem. Então é muito enriquecedor, muito. Quer dizer, está perfeito nisso, isso merece uma publicação, porque vocês não perderam nada, né? Todos os detalhes estão ali apresentados. Mas o que eu senti a falta foi dessa gênero musical, porque também existe uma certa confusão, o que é gênero, o que é estilo, né? Se vocês estão tratando de música, se a questão é música, né, e músico, se fosse eu que fosse fazer, eu faria isso. Eu colocaria ali essa questão, essa discussão de gênero e estilo, que ninguém resolve. É uma velha discussão que ninguém resolve, né? Mas que existe. Então, a gente não pode fechar a cortina e fingir que isso não existe, uma vez que o tema é isso, né? Música popular, música clássica, música erudita, né? Essa confusão, porque vocês trazem a orquestra sinfônica. Então, o que é bacana também no documentário é que vocês mostram tudo, uma variedade incrível, né? Então, essa questão da representação social, isso aí eu acho muito importante que vocês repensem, acrescentem isso, porque vocês não podem ter uma palavra-chave que ela não é explicada mais adiante. Aqui eu vou devolver um memorial cheio de coisinhas que eu rabisquei e tal, apenas na intenção de colaborar com vocês. Agora vamos ao produto. Eu queria ressaltar a adequação do título, né, acordes, ao produto, e pensando assim, porque eu pensei assim, se fosse, por exemplo, melodia, a melodia é uma sequência de notas. Então, isso poderia dar uma ideia de que vem um atrás do outro, ou de que existe alguma espécie de hierarquia aí disso aí. Acordes não, acorde é simultaneidade. Né? Quer dizer, é uma leitura muito subjetiva, mas eu encontrei isso nesse título. De que todas as pessoas que estão ali apresentadas, elas têm para vocês a mesma importância. O peso delas é o mesmo, não importa se ele é um artista de grande extensão midiática, se ele é um artista de barzinho local, mas todos esses artistas, para vocês, têm o mesmo peso, a mesma importância, a partir do momento que vocês buscaram saber o que é ser músico. Quer dizer, a opinião deles vale o mesmo. Então, eles estão ali todos juntos, né, sem um destaque para um ou outro. Né? Eu percebi que vocês procuraram equilibrar a questão do tempo, né, de cada um, embora alguns eu tenha achado que passou um pouquinho, né? Talvez até porque seja alguém que vocês sejam muito fãs, e aí, sem querer, né, aparece, ele fica mais um pouquinho. Então, todos os artistas, né, independente da sua origem, da sua formação, do lugar onde eles vivem, do estilo musical que eles tocam, e das suas preferências, então todos eles mereceram uma atenção, se não a mesma, mas vocês procuraram dar um equilíbrio nisso, né? Eu quero destacar essa diversidade de estilos, de gêneros, de vocês que foram do barzinho até um músico de multidão, né? Foram da banda baile até a orquestra sinfônica, e deu esse equilíbrio, isso está muito bom. E queria destacar a questão das fanfarras. Eu sou apaixonada por fanfarra.
Eu acho que a fanfarra tem sim uma função social importantíssima na cidade do interior, porque é uma oportunidade que os jovens têm de lidar com a música, de lidar com a teoria, de aprender a tocar um instrumento, né? Muitos que a gente vê hoje, que são, às vezes, músicos da banda da Polícia Militar, da banda do Corpo de Bombeiro, eles começaram em fanfarra, né? É assim, você vai no desfile de 2 de julho, é coisa linda você ver aquela, uma atrás da outra, né? Porque todo mundo, de tudo quanto é lugar, vai desfilar em Salvador. Elas são de uma importância, os maestros das fanfarras, é preciso fazer um resgate da história desses maestros, porque eles têm importância incrível, né, para esses jovens que estão. Tem destacar também um projeto educativo, comunitário do Grupo Afro, né? Essa preocupação que a gente vê muito isso, e muito isso em Salvador. Começou com o Ileaê, o Rodum e tal, mas hoje você vê muito isso em cada balada, são trabalhos maravilhosos, né? Você vê isso. E agora, tecnicamente, quando eu ouvi Joatan Nascimento tocando aquele trompete, eu fiquei muito emocionada. Porque essa abertura, ela tem um grande impacto. Você não espera que vai acontecer. Você encontra uma pessoa falando e de repente viu aquela música linda, né? Então vocês foram muito felizes na escolha desse trecho. Achei que ele está todo muito bom. Tem uma edição bem dinâmica. Quando vocês usam o jogo de câmeras, a cor e o preto e branco, o design gráfico, efeitos gráficos que vocês usam para os destaques, vão buscar um músico que está lá dentro do conjunto, dentro da orquestra, lá no meio, aí você faz aquela voltinha nele, traz ele para cá, né? Quer dizer, vocês souberam usar isso. Eu estou usando a minha linguagem aqui, que eu não sou nada, então, mas vocês entenderam, né? Então, agora tem algumas coisinhas que a entrevista, por exemplo, de Geraldo Azevedo, e a gente vê que tem, né? Não sei quanto não. O som, ele destoa do resto. E alguns outros momentos também. Eu anotei aqui o Guinaldo, né? O músico da Osba, quando ele está no fundo do ensaio da orquestra, a voz dele fica um pouco também abafada, sumida. Se bem que eu achei o som daqui muito pior que eu ouvi na minha casa, estava a qualidade superior. Aqui achei que em vários momentos fazia confuso e, no entanto, eu ouvi em casa perfeito. E outra coisa que eu queria destacar também, que fica muito evidente a importância do ambiente familiar na formação do músico, né? Vários deles falaram, meu pai tocava violão, eu tinha uma forma não sei o quê, meu avô era maestro de fanfarra. Então, essa questão do ambiente familiar e também escolar. Que vocês que são engajados nisso, a gente agora parece que a RTP também já incluiu a música e tal, incluiu uma série de coisas, mas eu sou do tempo em que eu e Cocó, né? Em que a música, eu tinha aula de música. Eu tive 4 anos de ginásio, eu tive aula de música. Não aprendi o que eu devia ter aprendido, porque eu tinha uma certa burrice, sei lá, porque toda vez de prova eu tinha que estudar aquilo que uma colega me explicar e fazia a prova, depois eu esquecia. Essa parte de teoria musical era matemática, né? Nessa época, todo mundo que está no ginásio tem uma certa dificuldade de matemática. Depois não, eu recuperei isso, mas já tinha perdido porque as aulas de música não deu mais tempo de aprender. Então, isso é importante também. Eu acho que isso também pode mexer com as escolas, né? De dizer assim, vamos formar corais, né? Um canto coral, que era, eu peguei isso também,
canto coral, com 4 vozes, cada um cantava um trecho lá e fazia aquelas apresentações. E, por fim, eu queria dizer que o documentário todo ele é pautado nessa ideia de seguir em busca do sonho, né? E eu queria dizer assim, que é partir para concretizar a sua lenda pessoal, que Paulo Coelho chama de lenda pessoal, embora Paulo Coelho seja execrado pelos teóricos de literatura, mas eu, como eu não tenho preconceito, né? Não tenho preconceito com a Xia News, não tenho preconceito com o Paulo Coelho, porque eu acho assim, se eles têm público, é porque valor tem. Se a pessoa tem gente que gosta, é porque tem valor, né? Algum valor tem. Então, eu sei que ele fala dessa questão de você ir em busca de sua lenda pessoal. É aquilo que você vai construir, aquilo que você sonha e que você vai lutar para construir. Observei que os depoentes, eles falam isso de uma forma ou de outra, eles falam, tem a dificuldade, outro que vinha do trabalho todo sujo e chegava lá para ensaiar, um que fica com fome, outro que gasta o dinheiro todo, que fica correndo para vender o CD, quer dizer, isso é uma luta, assim, que faz parte do processo de alguns clínicos, infelizmente, nem todos têm a sorte de ter um pai como esses meninos, filhos de Bel Marques, que já nasceram, né? Isso sim, que não nasceram estreados, porque já tem uma pessoa que preparou tudo aquilo ali para eles e não se discute nada e eles estão, né, ali. Mas a pessoa que sonha e que vai em busca desse sonho, vendendo seu CD, indo sujo de graxa, né, passando fome, acabou a noitada, o último ônibus já era, como é que eu vou voltar para casa? Esse tipo de coisa, né? Isso está bem retratado ali no documentário de vocês. Então, esse documentário, Acordes, eu vejo como uma homenagem à música popular, não só popular, mas à música brasileira e aos músicos brasileiros que tiveram essa coragem de dar esse passo em busca do sonho. Então, eu também, terminando, desejo a vocês que vocês sejam muito felizes em busca do sonho pessoal, da lenda pessoal de vocês três, tá? Boa noite, né? Bom, depois de todos esse detalhamento de Aresca e essa administração que ela fez sobre a música, que é muito fruto das pesquisas que ela realiza há bastante tempo nesse universo, então, na realidade, eu queria dizer publicamente do presente para mim, assim, não a questão do convite, mas para mim um presente fazer parte de uma banca desse tema, porque assim como a Esca fez um breve histórico dela, a música é algo inerente à minha pessoa desde sempre. Também sou músico, tive muita dificuldade de falar isso assim, como o rapaz ali falou, eu quero ser músico, é ser o bambambam no instrumento, é ler, é saber teoria, não saber, o que é música? Música é lidar com linguagem, de qualquer forma você lide com ela. Então, já fiz incursões em barzinho, já tive banda, etc e tal. Enfim, conheço um pouco esse universo, já sonhei, tive um sonho até um passo, depois fui para outros caminhos. Só que a música, ela também, casei com musicista, pianista e tal. Enfim, a música, ela, em minha casa, ela é onipresente, né? É algo que ela não é só trilha sonora de momentos, mas ela faz parte do dia a dia e também tento buscar coisas, sonoridades novas, etc. E confesso para vocês aqui que me emocionei muito vendo esse material em casa, em família. E assim, a vantagem que você tem, se você tem alguma relação com a música, é tocar. Assim, a primeira coisa que você faz é pegar o instrumento e tocar. Então, o impacto inicial, assim. E a valorização dos músicos como protagonistas do fazer música. Ou seja, os próprios músicos
declarando. E aí eu queria destacar aqui em algumas palavras as minhas primeiras impressões do documentário. Depois eu entro em pormenores técnicos e memorial, etc., que é o seguinte. O documentário ele tem, de fato, marcado esse viés educativo. É um documentário que deve circular, né, de antemão, em parcerias com escolas, ONGs, o que for. Isso tem que ser visto por criança, por todo mundo saber essa história, saber esses músicos, o que eles fizeram, a trajetória deles. E aí eu queria destacar algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o tom poético a partir dos próprios depoimentos, ou seja, depoimentos multifacetados de pessoas de várias gerações, de pessoas que têm uma trajetória de vida ligada à música de várias formas. Fiquei também muito emocionado de ver o Cláudio Kron, que é uma referência do bairro de Fátima. Eu era pequeno e antes de sair para a Inglaterra, uma pessoa que agitava, né, culturalmente aqui a região. Eu sou nascido e criado no bairro de Fátima, então circulava muito, trombava com ele. Ele tem é também singelo a partir de determinados depoimentos, tudo isso a partir da narrativa que vocês compuseram, né? Amplo, tem questões metafísicas neles, né? A questão o que é ser, né? Essa coisa de Joatão, o que é ser músico, o que é música, né? E coloca o músico e a música no seu devido lugar, como protagonista de transformação social. Então, a música, ela tem esse papel que ninguém tem como refutar. A pessoa às vezes tem N problemas, N coisas, mas ele dialoga com a música ou através do instrumento, ou através das sonoridades, mas aquilo já é provado que acalma, que faz a pessoa refletir coisas, então transforma, a pessoa não é a mesma coisa. E através do emaranhado de relatos diversos, multifacetados e multireferenciais, vocês conseguiram, de um certo modo, fazer uma homenagem poética para a música e para os músicos, né? Então, só isso aí, um desafio imenso de produção, vocês, né, circularam, viajaram, e também esse detalhe de vocês terem o cuidado de colocar vários atores sociais diferentes que fazem parte do universo da música, e vários gêneros e estilos, né, como a Isca colocou. E em relação ao texto escrito, ao memorial, a coisa que o aspecto mais positivo do trabalho de vocês é o fato de vocês descreverem esmiuçadamente as etapas de produção e tudo que vocês fazem, de forma que dialoga teoria e prática o tempo todo. Mas, de fato, algo que eu anotei aqui também, tem uma discussão de música e transformação social e representação social que careceu um pouco de uma discussão teórico-conceitual. E aí tem diversos autores, eu lembrei até de alguns textos que trabalham o universo do samba, do Felipe Trota, né, um cara que circula no Intercom, etc., acho que é esse que também conhece. E enfim, alguma coisa que vocês amarrassem, algo que é bem forte no trabalho de vocês, que é a música como agente transformador na sociedade, né? Faltou apenas esse detalhe, agora o restante todo está bem tranquilo, bem escrito, né? Tem uma boa revisão, né? Sem grandes problemas. Bom, deixa eu só pegar aqui o que eu... Aí vocês tinham... Sim, aí vocês detalham esses pormenores técnicos. E aí, para fechar, voltando ao produto, é tanto que a parte escrita foi bem agradável a leitura, pelo fato de ser, assim, bem tranquilo a sequência lógica, a estrutura de sumário que vocês fizeram. Quer dizer, um sumário que, de fato, dá conta, né, da proposta de vocês, do ponto de vista da exposição. Eu queria apenas, mais uma vez, parabenizar, e acho sim, até comentei com o Betânia há pouco, considero vocês, né, profissionais prontos aí para galgar os sonhos, né, futuros aí, as outras etapas da vida profissional após esse rito de passagem, e de alguma forma tentem viabilizar a circulação
desse material fora dos muros da universidade. Ou seja, esse material detalha essa questão da música como uma questão crucial na sociedade, que muitas vezes ela está passando ao largo das discussões, inclusive em ambientes familiares. Como a música fosse só decorativa, a música fosse apenas ligada ao que mais toca, ao quem está no momento. A música é muito maior do que isso. Quer dizer, a música não pode ficar restrito a essa discussão apenas dos protagonistas midiáticos, mas a música como esse elemento local, né? E gostei muito de vocês visibilizarem pessoas diversas da região, né? Da nossa região aqui, seja do ambiente de Vazinho, seja Cocó com sua vasta contribuição na região, Ari PB, enfim, o Betinho, né? Que um músico virtuoso é muito bom. E parabéns a vocês mais uma vez e vão em frente. Só deixando falar com vocês três é bem difícil, né? Foi um processo de na verdade foram 2 anos entre paquera, namoro, casamento. Foi um filho parido, lindão, né, filho? Eu acho que isso é uma coisa que precisa assim, ser bem destacado, que é a questão do aprofundamento no processo. Um resultado de trabalho como esse, corroborado aqui pelos colegas, né, pelos aplausos dos seus colegas e dos seus convidados, só nos mostra quanto um planejamento adequado, um compromisso, uma responsabilidade e uma entrega ao projeto dá um resultado positivo, dá um resultado de um sonho. Primeira vez que eles chegaram para mim e falaram: a gente quer fazer um vídeo sobre música. Tá, mas a gente quer fazer um vídeo sobre música com um monte de gente. Tá, mas a gente quer fazer um vídeo sobre música com grandes artistas. Aí já começou a ficar um pouquinho mais complicado. É como eu falo assim, muitas vezes, assim, quando eles chegam com o olho brilhando pra gente, né? Você me aceita? É muito complicado você dizer, né, com o olho brilhando, que você não aceita. Aí, assim, foi loucura. Mas foi como eu falei a primeira vez que você chegaram e falou: vamos gravar com o Geraldo Azevedo. Aí eu falei: agora dançaram. Agora vai ter que fazer. Nem que seja que eu arranque os cabelos de você, mas a gente vai fazer esse negócio. Porque, assim, começar de uma forma tão vasta, ampla, exigia uma envergadura de trabalho muito maior, né? E assim, então, essa consciência da amplitude do trabalho era uma coisa que eu vinha falando para eles, a necessidade deles se conscientizarem, mas que foi chegando aos poucos, né? Foi chegando aos poucos até o ponto que eles perceberam: não, realmente a gente precisa ter um planejamento muito estratégico, um planejamento muito profissional, porque a gente está lidando com personagens de vasta experiência, a gente está lidando com personagens que precisam ser valorizados de fato, que precisam ser mostrados com dignidade, com honradez e um discurso muito democrático. Foi assim, essa foi a mola mestra o tempo inteiro das nossas discussões eternas, infinitas, desgastantes, entre pizzas, bolos, Joyce e sucos. Então, esse é o resultado. Concordo com meus colegas, acho que vocês aí têm um enorme, maravilhoso, lindo. Sou muito suspeita para falar, porque vocês sabem. Vocês são meus parceiros, meus companheiros, meus amigos, amigos do meu filho. E é isso aí, galera. Vocês conseguiram. Parabéns.